Então, voltamos, pessoal, com o tema de interação emocional. Nessa parte agora, que é menor, eu mostrarei alguns vídeos e falaremos especificamente sobre interfaces persuasivas, tá? Sobre como utilizar a persuasão para mudar o comportamento dos usuários e dos clientes como um todo. Então, o que são tecnologias persuasivas e mudanças de comportamento? Então, são sistemas de computação interativos. Tem que ser interativo, porque tem que ter o usuário para poder mudar alguma coisa, algum comportamento, tem que ter o usuário. Então, é um sistema de computação interativo, projetado deliberadamente para mudar as atitudes e os comportamentos das pessoas. Ou seja, ele deliberadamente, ele já é projetado com esse propósito. Então, um conjunto de uma diversidade de técnicas usadas agora para mudar o que elas fazem ou pensam, são exemplos, por exemplo, como anúncios pop-up, objetivo aparecer na tela para você clicar e mudar, mensagens de aviso, lembretes, prompts, mensagens personalizadas, recomendações, Amazon One Click, etc. Tá? Lembrando que, novamente, a questão ética é muito importante. Então, tem muito sistema, por exemplo, que oferece serviço gratuito. Quem nunca, por exemplo, utilizou aqueles sistemas da internet online para fazer, por exemplo, mesclar documentos PDF ou separar as várias páginas do documento PDF ou converter um PDF num JPEG. Tem alguns deles que são tão complexos, você sabe onde é que você tem que clicar para poder realizar, que você clica 10 vezes em lugares que ele abre sistemas novos, ou então abre um sistema para parecer que é lá que você tem que fazer e pede para passar o cartão ou ter uma funcionalidade diferenciada. Ou seja, isso, obviamente, que é um tipo de desvio de técnica sendo utilizada de forma incorreta e não ética para confundir o usuário, lembrando que a maioria dos usuários, a grande maioria, ela é inexperiente e cai em gatilhos como essa de grande facilidade. Hoje mesmo eu fui fazer uma conversão de um PDF para o JPEG, utilizei um que eu uso muito, que é aquele Small PDF, aí beleza, converti 2. Quando eu precisei converter o terceiro, eu não podia mais, se eu pagasse, aí eu fui no outro. Quando eu cliquei no outro, eu tive dificuldade de achar o botão que eu clicava, porque ele tinha vários lugares lá, por exemplo, para pesquisar o arquivo. Tinha search para pesquisar, mas tinha 3 search diferentes, um bem grande e 2 menores. Aí o grande eu já fugi, porque eu sei que não é lá, porque ninguém é besta de dar de graça, eu já sei que lá é o pago. Mas tinha 2 menorzinhos, aí eu cliquei em um errado para poder voltar e ter que clicar. Pô, eu tava precisando, aceitei. Mas, assim, tem que ter uma certa ética nessa questão. Muita gente não tem, esses sistemas, obviamente, não tem, mas usa realmente quem quiser. Um dos primeiros tecnologias que tentava persuadir o usuário a melhorar o bem-estar da pessoa, da criança, era o Nintendo Pikachu, tá? O Pocket Pikachu, que o objetivo dele era você ficar dando comida ao bichinho, botar ele para dormir, ou seja, forma de você ficar interagindo com o bichinho virtual, a criança, de modo que você começasse a mudar o seu comportamento e você também obtivesse aqueles hábitos saudáveis, por exemplo, comer maçã, ou comer frutas, ou dormir na hora correta, ou entre outras coisas. Então, era projetado para motivar crianças a serem fisicamente mais ativas, mandava correr, vamos correr com o Pikachu, corra um pouquinho com o Pikachu para ele poder ficar saudável, aí você pegava e corria, ou seja, você também estava mudando o seu hábito. Hoje em dia tem os smart bands ou smartwatches, né, que são muito famosos, né? Eu estava assistindo aquele filme do Papa há um tempão atrás e eu lembro que ele dizia, não, ele recebia o Papa antigo, né, recebia o Papa novo lá no Vaticano, aí estavam conversando, aí tinha uma hora que o Papa antigo dizia, não, vamos dar uma caminhada, o Papa, não, eu estou cansado, não, eu tenho que caminhar porque eu ainda não dei, por exemplo, meus 5.000 passos diários que eu tenho que dar. Ou seja, esses smartwatches, smart bands são super bem-vindos, e eles monitoram realmente a atividade. Eu uso muito no meu celular, tá? Todo dia eu geralmente dou uma caminhada, todo dia eu digo, deixa eu ver se eu já atingi os 8.000 passos diários, ou se eu já atingi tantos quilômetros, porque tá no celular, né? Tá no meu bolso, onde eu vou, tô com ele, então eu consigo monitorar. Se fosse o celular, o watch seria melhor, mas já que eu não tenho watch, vai no celular mesmo. Então, tem para você ver os batimentos cardíacos, tem até mesmo, hoje em dia, para você, tem um que você vê, inclusive, a saturação de oxigênio, alguns mais caros, o novo Apple Watch, parece que já vê a saturação de oxigênio, já é integrado com o smartphone, já dá algumas notificações para você, ou seja, são relatórios realmente completos,
e bastante interessante. Então, isso é um tipo de tecnologia persuasiva, porque você, com o tempo, você, por conta das notificações, das dicas, ó, se movimentou pouco, aí você pede para ele dar um sinal a cada 1 hora que você está sentado, você poder dar uma levantada, ele dá um sinal, opa, dá uma andada, dá uma caminhada, vai tomar uma água, vai no banheiro, então você se movimenta, ou seja, é uma forma de você tentar ter um estilo de vida mais saudável. Aqui tem, por exemplo, alguns, no caso, são formas de você tentar usar mais a escada ao invés do elevador, tá? Então, por exemplo, aqui tem, isso é um caso, tem umas bolas laranjas, umas bolas pretas, e quanto mais as pessoas usam a escada, mais as bolas laranja descem para ficar mais próximo das pessoas, quanto mais usa o elevador, mais as pretas descem. É difícil de identificar, então eu não acho ela muito efetiva, tá? Particularmente falando. Já isso aqui são os pontinhos que foram colocados, de modo que guie você para chegar até a escada. Então, você mais ou menos, eu não sei a efetividade disso, porque eu não vi o estudo, mas certamente deve ter melhorado alguma coisa. Esse outro colocou um cartaz bem grande, por exemplo, elevadores são para os fracos, ou seja, uma forma de tentar motivar na grosseria, como se diz, né? Então, o qual é mais efetivo, o qual é menos efetivo, não sei, mas ambas, todas são tecnologias persuasivas, ou seja, interfaces que tentam interagir persuasivamente com você, o usuário, para tentar mudar o seu comportamento. Esse outro caso é bem interessante, tá? É muito utilizado na Europa já, que são os fios que eles mostram uma luminosidade para mostrar que a corrente dentro, que está correndo dentro. Então, quando você vê aquela corrente, você lembra que está gastando energia. E você tenta, com isso, fazer com que você desligue a lâmpada. Porque você só vê a lâmpada, tudo bem, mas você vê a lâmpada e um fio ligado, você vai lembrar de desligar, tá? Ou então esse aqui, por exemplo, que fica mostrando a você no aparelho quanto de quilowatts você já gastou por mês, ou quanto de energia em relação a dinheiro, aqui Libra, no caso, você já gastou. Então, esse tipo de tecnologia já tem no Brasil. Eu já vi no Brasil que você pode ligar no seu relógio e botar como se fosse um relógio na cozinha e ficar vendo quanto já gastou. Ou seja, é efetivo. Então, ficar vendo, por exemplo, o relógio da energia ficar girando. Ou seja, eu estou gastando muita energia, que está girando muito rápido, e você vai lá e desliga as luzes. Ou seja, são formas de você tentar reduzir, melhorar o seu comportamento, ou seja, mudar o seu comportamento. Então, eu vou mostrar alguns videozinhos a vocês aqui, bem interessantes. Não sei se vocês já ouviram falar do The Fun Theory, foi financiado pela Volkswagen, que foram algumas interfaces, algumas tecnologias e algumas iniciativas de persuasão, de modo a persuadir o usuário a mudar alguma coisa. No caso, sempre é para mudar para um hábito do bem, seja saudável ou uma coisa boa em relação ao meio ambiente, etc. Então, eu vou tirar aqui meu fone para vocês ouvirem o áudio e se divirtam. A grande maioria das pessoas utiliza. Então, o quanto as pessoas vão utilizar a escada normal, tá? Se a gente fizer alguma coisa divertida nela. Porque, como vocês viram, a grande maioria está vindo pela escada rolante. É o que acontece geralmente. Sessenta e 66% a mais das pessoas utilizaram a escada do que utilizavam nos dias normais, né? Porque eles geralmente utilizavam a escada rolante, o escalator.
por exemplo, ser divertido, por exemplo, pode, obviamente, mudar o comportamento para melhor. Então, veja que é diversão. Diversão, divertido é um objetivo de experiência do usuário, tá? É algo que a gente procura, é um dos comportamentos de experiência do usuário, que a gente almeja. Vou mostrar um outro aqui. Esse aqui, no caso, é para tentar mudar a tecnologia, a interface, de modo que as pessoas tenham o hábito maior de jogar o lixo no lixeiro. Seria perfeito no Brasil, né? Mas olha o tanto de lixo que tem aqui fora, tá vendo? Ou seja, também na Europa tem muito jogo de lixo no meio da rua. $72 quilos de lixo foi coletado, 41 quilos a mais do que um dia normal, em que não tinha essa tecnologia que tentava mudar o comportamento das pessoas, né, persuasivas. Vou mostrar só mais dois aqui. Foi usada por centenas de pessoas, enquanto que outra equivalente a ela era usada, por exemplo, 2 vezes somente. Juntou gente para olhar. Transformou como se fosse um jogo de um arcade, né? E finalmente aqui o último. O objetivo aí no México era fazer com que as pessoas utilizassem a faixa de pedestre e não ficassem utilizando, utilizassem a passarela, ao invés de ficar usando a faixa de pedestre lá embaixo, que na verdade não tinha semáforo e ficava disputando com os carros, fazendo um acidente. Então eles fizeram uma intervenção persuasiva lá na faixa de pedestre para ver se atraía mais pessoas.
Então, vocês viram que a quantidade de pedestres que utilizaram a passarela dobrou no intervalo de tempo que eles consideraram lá, que eu não lembro qual foi. Então, veja como é interessante as possibilidades que temos quando utilizamos essas estratégias de persuasão. Tá? Finalmente, para acabar, é o último slide, é uma questão importante também de interação emocional, que é a questão do antropomorfismo, que é quando a gente atribui qualidades semelhantes às humanas a objetos inanimados, como, por exemplo, carros, computadores. Isso é muito comum, já é utilizado há muito tempo em publicidade. Por exemplo, a margarina tem alguma coisa que representa ela, o cereal tem um tigre, outro, e assim vai. Ou seja, a gente fica tentando associar qualidades semelhantes às humanas a alguns objetos para poder fazer o reconhecimento, tá? É muito explorado também na interação humano-computador, de modo a tornar a experiência ao usuário mais agradável, mais motivadora, fazer a pessoa se sentir mais à vontade, reduzir a ansiedade, porque, afinal de contas, se eu estou utilizando algumas qualidades semelhantes às humanas, teoricamente, se a gente conversa e interage muito com humanos, a gente vai se sentir satisfeito. A questão é que nem sempre é por aí, tá? Porque o antropomorfismo tem que usar com muito cuidado, porque não é todo tipo de usuário que está disposto a ficar vendo esse tipo de associação com essas qualidades humanas a todos os objetos de uma interface. Então, algumas críticas ao antropomorfismo. Tem que ter cuidado para que não seja enganador, fazer as pessoas se sentirem ansiosas, inferiores ou estúpidas, tá? Porque fica ensinando tanto a pessoa a fazer, querendo como se fosse o pai ensinando ao filho a fazer, que a pessoa se sente estúpida de não conseguir fazer aquilo e às vezes desiste, tá? As pessoas tendem a não gostar de personagens de tela que acenam com os dedos para o usuário e dizem, e aí, tal, como é o clipezinho se mexendo, então um bonequinho querendo interagir com você, a não ser que eu seja uma criança de 3 anos de idade ou de 4 anos de idade, em que eu tenho que interagir com o sistema para avaliar um hospital, e a estratégia que o hospital usou foi botar um ursinho para conversar comigo. Mas eu tenho 3 anos de idade, então, beleza. Mas eu, com 40 anos, tenho um ursinho conversando comigo. E aí, vamos nos avaliar o seu atendimento? Eu digo, não, cara, sinto muito, não. Bote 2 botões aqui que eu aperto um botão. Para mim é muito mais simples. Então, tem que ter cuidado com o tipo de usuário que você vai utilizar. Então, uma coisa muito importante que está muito em voga nos dias de hoje são os agentes virtuais, tá? Inclusive o WhatsApp, Facebook, a gente tá se deparando muito com chatbots, que está sendo muito comum, tá? Inclusive tá sendo muito mais fácil de desenvolver esses chatbots, mesmo sem conhecer a fundo inteligência artificial, porque tem alguns frameworks que fazem isso, mas eles tendem a ser muito paternalistas e irritantes, tá? E muito repetitivos. Então, tem que ter cuidado. Vai usar um agente virtual, mas você vai usar um agente virtual para poder interagir com o usuário de modo a realizar alguma tarefa. Então, não pode ser tão irritante e paternalista. Tem que ser objetivo e se comprometer a fazer o que está planejado a fazer. Então, algumas questões de design para projetar agentes de interface, ou agentes virtuais, reconhecer e responder às entradas verbais e não verbais, sim, tanto muitas vezes por voz ou por texto, gerar saída também verbal e não verbal, lidar com problemas, isso é outra coisa importante, porque nem sempre a entrada vem como o agente está esperando, então por isso que é tão desafiador trabalhar com interfaces conversacionais, lembra que a gente viu esse tipo de interação conversacional, esperar a sua vez o turno de conversação, então eu já utilizei alguns chatbots, porque eu tenho um aluno de mestrado que trabalha com chatbot, ele está desenvolvendo, fazer uma pesquisa em cima de chatbots para a área da educação, e a gente tem testado alguns frameworks, desenvolvido algumas coisas, e é bem interessante que tem alguns chatbots que não espera você responder. Ele já botou, ele diz uma coisa, você vai responder, ele já diz outra por cima, você já se perde o que é o anterior, ou seja, não espera o turno da conversação. Lembra da interação social, que tem os momentos de falar, esperar o outro, ou seja, toda aquela dinâmica da conversa tem que ser respeitada. E assim vai. Tá? E, finalmente, o zoomorfismo, que a gente não vai abordar muito, mas que é, do jeito que é o antropomorfismo, a gente utiliza características do ser humano nas interfaces, né? Qualidades semelhantes às humanas a objetos inanimados, como carros, computadores, dispositivos. No zoomorfismo, a gente utiliza, na verdade, o próprio animal. Então, por exemplo, está sendo muito utilizado na interação emocional, na questão de agentes sociais,
para idosos que moram sozinhos, que moram em abrigos. Então, estão sendo desenvolvidas jaquetas que você pode usar para poder esquentar, para parecer um abraço, ou até mesmo os bichinhos virtuais, né? Então, por exemplo, no Japão, eles gostam muito embora eles gostam muito de robôs desse jeito, mas eles gostam da pele, de parecer o pelo do animal, de respirar. Quem não lembra aquela livraria de leitura, né? Ali no Anime Shop, quando a gente subia a escada rolante, tinha alguns gatinhos respirando, parecia de verdade. Mas eles não eram inteligentes, só faziam respirar mesmo, mas tem uns que são realmente inteligentes, que são robôs realmente, que entendem algumas percepções, tem alguns sensores que entendem tanto fala quanto dão alguns feedbacks baseados em algumas entradas que eles recebem de percepção. E, por exemplo, os japoneses gostam de botar pelo e tal, assim como quando a gente cria robozinhos para algum propósito qualquer, que a gente costuma fazer um robô qualquer, no Japão geralmente é humanoide, ou então cachorro, tipo, ele tem que ter as patas, tem que andar, tem que se parecer com o ser humano. Isso é bem comum do asiático. Então, era isso, o assunto de interação emocional. Tem uma atividade para vocês fazerem, a leitura de um artigo e fazer um resumo sobre ele, artigos reais, novos de design emocional, e que espero que vocês aproveitem. Até mais, pessoal.